Ricardo Maciel, que ele vai falar sobre racionalização, simplificação e desburocratização tributária. Pronto. Presidente Raimundo Carreiro, secretário Jorge Rachid, secretário Bernardo Api. Logo em sua fala, o secretário Rachid me denunciou o tempo que eu estou estudando reforma tributária. E deve perceber que é quase o mesmo tempo de existência da Receita. Portanto, eu acho que eu sou o último remanescente que conhece essa coisa desde o começo e de onde apareceram os problemas. E quero dizer que, passado todo esse tempo, eu continuo aprendendo. Bom, eu começo citando Marco Aurélio Greco, um notável tributarista brasileiro, que diz que o nosso problema tributário não está centrado nas competências tributárias, mas nas funções. Eu endosso integralmente o que ele diz e vou tentar mostrar ao longo dessa exposição. Segundo ponto, antes de começar a exposição, que eu gostaria de citar, é de que eu compreendo, como metodologia para enfrentamento dos problemas tributários, aquilo que genericamente é chamado de reforma tributária, uma metodologia que parte do reconhecimento e aprofundamento do problema até a solução, e não o inverso. Ou seja, de afastarmos de modelísticas que produzem soluções à procura de problemas, mas aprofundar cada um desses problemas. E eu cito um exemplo disso. Verdade que é um fato, hoje quase da história, e não mais de um fato contemporâneo. Quando eu assumi a Receita Federal, em 1995, percebi, como todos percebiam, que nós tínhamos uma legislação do imposto de renda extremamente complexa. Mas ninguém conseguia deslindar. Complexa por quê? Não, todos dizem que é complexa, mas esse é um sentimento muito pouco aprofundado, muito pouco especializado. Decidimos convidar especialistas estrangeiros que aqui vieram sob o patrocínio do Fundo Monetário Internacional, à frente deles um tributarista indiano, Partha Shome, e fizeram um trabalho cuja primeira frase ela já é peremptória e definitiva. O imposto de renda das pessoas jurídicas no Brasil é extremamente complexo. E desse relatório eu chamei todos eles para perguntar, olha, isto não me satisfaz. Isto não é uma resposta. O que é complexo? Onde é que está a complexidade? Vamos abrir analiticamente para conhecer onde é essa complexidade. E eles nos ajudaram muito nisso. E, com um apoio muito grande dos especialistas da própria Receita Federal, aliás, que foram os que mais trabalharam no assunto, nós chegamos a uma conclusão depois de um longo estudo. Abrimos as seguintes hipóteses. Vamos modificar o IRPJ. Eu tenho todos esses trabalhos guardados. E abrimos várias hipóteses, 7 hipóteses de alteração. A primeira hipótese era, não muda nada. Você se mantém a complexidade tal como está. A última hipótese é, extingue o imposto de renda. Complexidade zero. Evidentemente que eram apenas 2 parâmetros para orientar o que nós íamos discutir. E, dentre deles, colocamos várias opções, estimando qual seria a alíquota que produziria aquele resultado, com soluções diferentes, desde tributar eliminar algumas deduções, fixar uma nova base de cálculo, em várias opções. Não ficamos satisfeitos com isso. E, em um dado momento, conseguimos, depois de muito exame, concluir que nós tínhamos uma questão central que explicava toda a complexidade tributária do imposto de renda. Existiam outras, mas a relevante era uma única. Dedutibilidade da correção monetária das demonstrações financeiras de balanço. Esse nome pomposo, que
sofreu várias alterações ao longo do tempo, mas que vem desde o PAEG, o Plano de Ação Estratégica do Governo, de Roberto Campos e Gouveia de Bulhões, que, ao instituir no Brasil a correção monetária, com uma pretensão, o objetivo principal foi esse, foi a possibilidade de emitir títulos da dívida pública, que numa inflação com ambiente de 100%, com valores nominais, não haveria como financiar o Estado brasileiro, que estava numa crise fiscal seríssima, quase comparável ao que é hoje. E então eles conceberam o Instituto da Correção Monetária, que, segundo conversa pessoal comigo, o próprio Campos me falou, disse que isto era algo para durar uns 3 anos e, infelizmente, perpetuou-se. Não é novidade. O Brasil, quando proclamou a República, uma expressão interessante, proclamar é uma coisa meio esquisita, né? Proclamar é o que já existe, né? Proclamou a República. O primeiro decreto número 1 da República, editado no dia 15 de novembro de 1889, pelo chefe do governo provisório, Marechal Deodoro da Fonseca, diz em seu artigo 1º, ficam instituídos em caráter provisório a República e a Federação. Bom, e então o gosto pela provisoriedade isso pegou no Brasil inteiro. Não vou dar tantos exemplos, medida provisória, CPMF, tem um monte de coisa aqui dentro, tudo provisório. Então, um país provisório. Bom, então, era provisório e ficou definitivo. E eu dizia para ele, olha, isso é uma coisa impressionante. Veja bem, quanto maior o patrimônio líquido, maior a dedução. Quanto maior a inflação, maior a dedução. Combina inflação alta com patrimônio líquido alto, você não paga nada. E quem não paga? Exatamente aqueles que teriam que pagar. É por isso que, se alguém der uma olhada nas estatísticas de imposto de renda das pessoas jurídicas da Receita, no ano de 1993, se a memória não me trai, a Receita é simbólica. Porque a receita das grandes empresas não existiu. Então, qual era o alvo? Eliminar a correção monetária. Mas aí vem uma outra questão sobre a qual eu sempre tive consciência muito grande. Quando vai fazer uma mudança, eu tenho que considerar muitas variáveis. Uma variável é a própria capacidade da administração fiscal. Uma outra variável que é o objeto da administração fiscal, que é a arrecadação. Se isso é muito bom, mas não arrecada, evidentemente que não parece ser uma boa ideia. E, por outro, o contribuinte, né? Porque o contribuinte, como diz muito bem meu amigo Ives Gandra, tributo é norma de rejeição social. Então, ela é fonte permanente de litígio. É assim e sempre será. Quer dizer, o contribuinte, portanto, tem que ser considerado nessa equação. E foi nesse sentido que, ao eliminar a correção, nós criamos alguns elementos que conseguissem mitigar e alcançar outros objetivos. Por exemplo, o juro remuneratório do capital próprio, que tem o objetivo de mitigar o efeito da eliminação da correção, porque eu vi quanto dispunha de receita, podia fazer muitas mudanças, e, além disso, estabelecer, de algum modo, não com perfeição, reduzir o gap do tratamento fiscal dispensado ao investimento direto e ao empréstimo. Bom, e fizemos também a chamada integração entre a pessoa jurídica e a pessoa física, preço de transferência, tem aí um conjunto muito grande de medidas que foram feitas nesse conjunto. Eu vou destacar depois a integração para falar especificamente sobre ela. O resultado final é que a participação do imposto de renda das pessoas jurídicas de 96 para 2002, com participação do PIB, subiu de 1,5 para 2,2. E a arrecadação cresceu em termos reais, com a valor do IPC, tomando como indexador IPCA, 117% em termos reais. E os contribuintes apreciaram. Quer dizer, então, tem que fazer essa coisa com algum tipo de mágica, onde eu não possa criar uma reação. Se for simplesmente eliminar a correção monetária, teria uma reação brutal, eu não conseguiria fazer absolutamente nada. Então, eu tenho que buscar um conjunto criativo
de soluções que possam enfrentar um problema desse tipo. Então, vejamos a questão de integração. Aqui foi suscitado, e muitas vezes ferido, os Estados Unidos reduziram a alíquota do imposto de renda federal de 35% para 21%. Está faltando apurar os impostos, o imposto de renda dos entes subnacionais, que dão mais 5%. E é imposto de renda. É apenas uma destinação diferente. Bom, e dizem logo, tem que reduzir a alíquota aqui. O secretário Rachid comentou isso com muita pertinência, eu vou apenas acrescentar e reforçar o que ele disse. Eu digo assim em tom bem-humorado, ninguém paga alíquota, paga imposto. Então, simplesmente um movimento de alíquota não me informa nada. O que é que aconteceu com a base de cálculo? A base de cálculo sofreu mudanças muito grandes. Por exemplo, eu vou citar um fato, que não é um fato reservado, que é um fato público, está nos jornais. A Coca-Cola nos Estados Unidos, por força dessa redução de alíquota, eu estou dizendo aqui, ironizando, vai pagar anualmente 3 bilhões de dólares, 2,8 bilhões de dólares de impostos. A ABI vai pagar mais de 3 bilhões de dólares de impostos anuais. Portanto, estou citando apenas 2 casos aqui de empresas que não ficaram nada satisfeitos com essa redução de alíquotas. Porque a mudança na base de cálculo é uma mudança grande. Iria ser muito maior e até muito mais qualificada se fosse feito num padrão original proposto pelo Partido Republicano. Como esse foi uma mistura de reforma Trump, que o Martin Wolf chamou da reforma de uma página, só tinha uma página, essa tem 500. Juntando também proposições do Partido Republicano, do Partido Democrata, enfim, com todas as coisas do mundo, é uma solução que tem a imperfeição de ter sido feita, e será sempre assim, num Congresso, onde você reúne conflitos de interesse e conflitos de razão. São assim os sistemas tributários. Eles são intrinsecamente perfeitos e resultam de um jogo político. E eu tenho que compreender isso com realismo. Então, voltando ao que eu dizia, houve a redução de alíquota, mas tem tributação de dividendos. Quando alguém faz um investimento na empresa, no final de contas, ele quer um retorno. E esse retorno é afetado pelo imposto que ele paga. E esse imposto pode ser pago ou na empresa, ou na distribuição, ou em ambos. E existem situações no mundo que é só na empresa, como o Brasil, só no dividendo, como na Estônia, como na Geórgia, como na Letônia, e no dividendo e na distribuição, e na empresa, como muitos países, inclusive os Estados Unidos. A forma de tratar isso é uma mera forma de extração tributária. Porque, afinal de contas, ao fim e ao cabo, conta o que é que está recebendo aquele que investiu na empresa. Fora disso, é uma especulação sem nenhum sentido, na minha avaliação. E é assim que deve ser entendido. Os Estados Unidos têm juro remuneratório de capital próprio? Não. Considere na sua conta. Tentaram fazer, né? Tentaram fazer? Quer dizer, fizeram uma coisa mal feita, no meu modo de entender. Fizeram uma limitação da dedutibilidade dos juros. Quer dizer, mas por que é que não pode fazer juro remuneratório de capital próprio? Eu vou dizer a vocês de uma maneira que a experiência de vida me ensinou. Porque isso foi feito por um país como o Brasil. E como é que o Brasil pode estar ditando regra? Esquecem que o Brasil foi o primeiro país do mundo, falando dos 50 anos, primeiro país do mundo que fez a fusão entre tributos internos e aduana. Hoje não é incomum no mundo. Foi o primeiro país do mundo que cobrou impostos pela rede bancária. Foi o primeiro país do mundo que usou a informática da administração tributária. Foi o primeiro país do mundo que usou, num nível importante, relevante, internet na administração tributária. Mas todos esses fatos são esquecidos. Eu me lembro, a primeira parte, estava uma conversa com Milka Casanegra e Vito Tanzi, 2 grandes tributaristas do Fundo Monetário Internacional, e a Milka dizia, eu não compreendo como é que vocês reclamam tanto, quando vocês fizeram tantas coisas inovadoras no mundo. E o Vito Tanzi me dizia, e eu não compreendo como é que vocês acham o sistema tributário complexo no Brasil, deveriam fazer um estágio nos Estados Unidos, na tributação da renda, que você voltava completamente civilizado, domesticado. Bom, dito isso,
A questão, portanto, que eu vou tratar, assim, seguindo nessa mesma linha, perdoe. Eu também gostaria de chamar a atenção. O mundo está sofrendo, vou dizer o óbvio, enormes transformações. Associada à globalização, associada à revolução tecnológica e tudo mais do que foi dito aqui. O secretário Rachid chamou a atenção, e repare como uma boa ideia pode resultar num erro gravíssimo. Eu me lembro muito bem nas discussões na Assembleia Constituinte que, para dar ao IVA brasileiro, nosso ICMS, uma base mais alargada, se fez a incorporação dos impostos únicos federais sobre telecomunicações, sobre lubrificantes e combustíveis, sobre energia elétrica. Alguns, eu fui um deles, disse, não façam isso. Isso vai dar problema. Particularmente porque também um espírito liberalizante era de, deixa estabelecer qualquer alíquota. Pouca gente sabe que até 1988, o anterior, o predecessor do ICMS, o ICM, tinha alíquota uniforme em todo o território nacional. Leiam o artigo 24, parágrafo 4º da lei da Constituição de 1967. Era alíquota única. Eu fui secretário de Fazenda com ICM com alíquota única. Quer dizer, então, isso, portanto, não era uma coisa estranha. Mas vamos liberalizar. O que é que aconteceu? Aconteceu o que era razoável. Como é mais fácil cobrar nessas áreas, as alíquotas eram fáceis, então se aumentou bastante a tributação dessas bases do Imposto Único Federal, que hoje representam, na arrecadação do ICMS, 48% da arrecadação. 23% associados à tributação de combustíveis. Porque exatamente não se considerou todos esses aspectos do que poderia decorrer daquilo. Vamos fazer seguindo um modelo, sem olhar o que é que pode acontecer quando tiver, de fato, em termos de administração tributária. Eu não vou abordar matérias, mas já falei mais do que devia, sobre questões de direito material. Apenas um comentáriozinho muito rápido. Claro que existe problema de direito material. E claro que tem que ser enfrentados. Listando quais são os problemas e buscando qual a solução mais simples, qual a solução mais eficaz para cada problema. E não um Deus ex machina, uma chave geral para a resolução de todos os problemas, para cada um deles. Por exemplo, a questão de guerra fiscal. Primeiro, saber assim, o que é guerra fiscal? Não. Guerra fiscal é competição fiscal? Não. Guerra fiscal é competição fiscal ilícita. É a competição fiscal contra a lei. Alguém chama, sem fazer um juízo de valor, os benefícios da Zona Franca de Manaus como guerra fiscal? Não. Por quê? Está na Constituição. Tem previsão nos artigos 40 e 91 ou 92, não me recordo agora, do ato das disposições constitucionais transitórias. Então, por quê? Porque está na lei. O que é que o Supremo decidiu em relação à questão do ICMS? Que havia guerra fiscal, era inconstitucional, porque as concessões discrepavam dos requisitos, dos critérios estabelecidos na Lei Complementar 24 de 75, que foi recepcionada pela Constituição de 88. Então, esse é o fato. Agora, a existência de benefícios fiscais nesse tipo de imposto está equivocada? Eu entendo que não. E vou explicar por que não. Todo tributo se presta a esse tipo de situação. Se alguém vai visitar Portugal hoje, vai encontrar coisas do tipo, quem transfere o domicílio fiscal para Portugal, ele tem isenção de impostos imobiliários por 10 anos. A prática de atos relacionados com a atividade liberal, se houve troca de domicílio, está isento. Então, esse tipo de competição fiscal internacional é um mundo real. É nesse contexto que, lamentavelmente, surgiram, e de forma, entendo eu, irregular, os paraísos fiscais. Então, isto é um fato, que eu não posso desconhecer, não posso me afastar da existência dele. O imposto de renda. O imposto de renda tem a cláusula tax sparing, nos tratados para prevenir a bitributação. Em que consiste? A mesma coisa do que se fala da concessão de benefício fiscal em relação ao ICMS. Não há diferença alguma. É o reconhecimento de um crédito ficto, de um crédito que não foi pago.
Isso acontece desde de um país mais com um exportador de capital para um país importador de capital. Agora, mas outros apresentam muitos argumentos contra isso. Enfim, eu resolvo essa questão de uma maneira muito simples, de uma maneira muito trivial. Eu vou me afastar dos argumentos favoráveis ou contra. A Constituição, no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, letra G, diz: lei complementar vai estabelecer critérios para a concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais. O assunto está resolvido. Existe. Se alguém está contra, comece revogando esse artigo da Constituição. Mas, enquanto existe isso, a competição fiscal existe. O que é que está equivocado? A competição ilícita. Se existe um regramento, como existia e funcionava até o início de 90, como existia com a Lei Complementar 24. Eu fui secretário de Fazenda, não existia nada disso. Nós chegamos a aprovar, por proposta minha, em 1982, um convênio aprovando critérios para a concessão de benefícios fiscais, aprovado por unanimidade. É claro que os tempos eram outros, mas, de qualquer forma, era possível fazer-se isso. Então, depois de 90, tem 1000 razões, eu não vou me alongar nisso aqui, isso degringolou. Então, foi uma coisa assim, cada um começou a partir para um lado e começou a fazer coisa. Bom, o que é que existe hoje? Existe a Lei Complementar 160, de agosto do ano passado. Essa lei, eu vejo muitas imperfeições nela, mas ela ofereceu um caminho para tratar desse assunto. É um caminho lento, mas tem sido um caminho lento, mas consistente para enfrentar isso. No momento que eu tenho os critérios, é desarrazoado falar-se em guerra fiscal. Nós estaremos falando de competição fiscal lícita amparada em lei. Bom, outra questão também que eu gostaria de fazer menção era a questão, esse é um comentário, dos comentários muito triviais. Vamos dizer o seguinte: PIS/COFINS, na minha avaliação e de todos os tributaristas, não é tributo sobre consumo, é tributo sobre a renda. Esse entendimento nosso é avalizado pelo STJ. Ou seja, e eu posso dizer, e não vou entrar em detalhes, quer dizer, a simples mudança disto aqui dá uma conformação diferente. Eu não vou, evidentemente, deixar de reconhecer que existem grandes problemas na tributação do PIS e COFINS. É óbvio que sim. E devem ser enfrentados e resolvidos. Mas, primeiro, sabendo o seguinte: quais são os problemas? Quer dizer, conhecer, enumerar problema a problema para saber qual é a solução cabível a todos ou na parte deles. Questão do lucro presumido. A ficção tributária é inerente à doutrina tributária e tem uma explicação doutrinária. É o princípio da praticabilidade. O princípio da praticabilidade reconhecido em qualquer manual de doutrina tributária, e dentre os quais quem explorou bastante isso, que é um dos maiores tributários contemporâneos, que é o alemão Klaus Tieck. Então, isso existe. E, em nome de quê? Da simplificação. Isto é o princípio da praticabilidade. Então, o lucro presumido é uma presunção. Então, eu não posso pedir que o lucro presumido seja o lucro real, porque senão ele não é presumido. Por definição. Se alguém entende que a base de cálculo para a determinação do lucro presumido está pouco adequada, que se altere. Mas eu quero ver quem é que está no lucro presumido que aspira a entrar no lucro real. Por uma razão muito simples, porque é simples. É porque ele tem muito pouco espaço de litígio. Veja os litígios que ocorrem nos outros sistemas, veja os litígios que ocorrem no lucro real, mínimos, desprezíveis. Porque é um acordo tácito que faz o contribuinte e o fisco. Nós não vamos discutir o que é. Nós presumimos que é isto. Lembre-se que o lucro presumido não admite prejuízo. É por isso que, eu não sei se esses dados estão atualizados, se eu tiver, depois Rachid me corrija, é por isso que a alíquota efetiva do lucro presumido é mais alta do que do lucro real. As pessoas compram segurança jurídica. As pessoas compram simplificação.
Nem se discute o que é. Quer dizer, eu não conheço, assim, vou me apresentar um contra-exemplo, de alguém que queira reversão do lucro presumido por lucro real. Se a presunção está inadequada, que se reveja a presunção, não o regime. Não jogar a criança com a água suja da bacia. Bom, feita essa longa introdução, o que é isso? O último? Bom, eu vou falar sobre questões relacionadas a dois problemas que eu vou tratar como uma questão da função, que é o burocratismo tributário e a questão do processo. Falou-se aqui muito dos litígios. Eu preciso saber por que é que existem litígios. O litígio depende da função ou da competência? Ou qualquer que seja a competência, se eu tiver uma função ineficiente, ela vai dar problema. Os dados do Banco Mundial, de Doing Business, classificou o Brasil no rol de 190 países na 184ª posição quanto à facilidade de pagar impostos. Desempenho somente superior à República do Congo, Bolívia, República Centro-Africana, Chad, Venezuela e Somália. Eu não tenho dúvidas que essa pesquisa, como qualquer outra, se sujeita a questionamentos, a discussões. Eu não tenho elementos para infirmar ou confirmar essa pesquisa. Mas, de alguma forma, eu tomo isso como elemento indiciário, tomo isso como informação. Ou seja, nós temos um sistema muito burocrático. E onde é que eu vejo como problemas desse sistema? Então, pensar em alguns projetos para mitigar. Tem que ter cadastro único. O tempo que se gasta no Brasil com isso é monumental. Simplificação dos processos para abertura e fechamento de empresas. Consulte quem está na linha de frente para saber que tipo de problema é esse. Uma posição que eu mantenho, e posso explorar, talvez não dê tempo para explorar aqui, é a eliminação de exigência de certidão negativa para a prática de atos perante a administração pública. Não tem que exigir a certidão negativa. Isso é parte significativa do problema da administração fiscal dos contribuintes. Eu tenho que exigir o seguinte: se ele estiver contratando com a administração pública, que se faça a retenção do que ele está devendo. E não impedi-lo de fazer. E isso cria milhares de problemas na justiça de todo tipo. Compensação universal no âmbito do mesmo ente federativo. A obrigação de consolidar anualmente a legislação, como está estabelecido no artigo 212 do Código Tributário Nacional, que, entretanto, se converte em letra morta porque não tem sanção. Isto caminha na direção da estabilidade normativa. A instabilidade normativa tem a ver com isso. Fixação de prazos para a resposta na administração tributária. Requisitos para a instituição de obrigação acessória. Eu faço aqui um parênteses para fazer um elogio e fico muito contente quando vejo as iniciativas que estão sendo tomadas na Receita, bem exploradas na exposição do Rachid, no sentido de encontrar instrumentos para tornar mais fácil o pagamento de impostos. E me permitam fazer um comentário, eu cumprimento, acho muito elogiável, cumprimento tudo que está sendo feito, e me permitam fazer uma observação na mesma linha, reforçando o que você disse. Para dizer o seguinte: as pessoas dizem, os sistemas tributários são complexos. E o Rachid mencionou, e eu concordo com ele, todos são complexos. Porque complexidade é inerente ao fenômeno, à coisa. É a coisa que é complexa. Bom, agora, então vamos fazer uma distinção: complexidade e operabilidade. Então, eu cito um exemplo comum. O ato de respirar é um ato extremamente complexo, pelo que mobiliza do cérebro, do sistema venoso e de músculos. Mas todos nós estamos respirando aqui. Este relógio é um dispositivo extremamente simples, mas presumo que nenhuma pessoa aqui sabe consertar um relógio. Então, nós temos que distinguir o seguinte: complexidade e operabilidade. Então, nós temos o par complexo, simples,
é distinto do PLA, fácil e difícil. Quando o Rashid cria um e-social e instrumento dessa maneira, onde é que ele está focalizando? Na operação. Ele está conferindo operabilidade, porque, afinal de contas, o usuário, ele quer que seja fácil, ele quer que seja operável. Quer dizer, ninguém é obrigado a entender direito tributário, não. Ali, felizmente, porque senão ficaria ruim para os outros que são especialistas na matéria. Bom, ninguém é obrigado a entender. Ele quer pagar o imposto. Então, se ele tem um sistema que é fácil pagar imposto, está ótimo. Tá? Ao menos nessa perspectiva. É claro que tem outras perspectivas que eu não vou explorar. Portanto, compensação, no âmbito mesmo ente federativo, de créditos inscritos em dívida ativa como precatórios e créditos acumulados reconhecidos. Eu vou falar agora um pouco sobre disfunções do processo tributário. Então, por que é que existe o litígio? Por que é que existe o litígio? O litígio nasce, primeiro, pela existência da matéria. Há algo a litigar. Mas presume, além do algo a litigar, que existam litigantes. Ainda que eu esteja dizendo uma coisa óbvia, isso é para destacar que há litígios que nascem do contribuinte e há litígios que nascem da administração fiscal. E eu tenho que separar uma coisa da outra para compreendê-lo. Uma fonte importante dos litígios são as indeterminações conceituais. Vou citar várias delas aqui, vou citar uma delas. A discussão sobre receita bruta e faturamento. É impressionante, é assustador. Depois que introduzimos um conceito de faturamento na reforma de 1965, nós levamos 52 anos até a matéria chegar no Supremo Tribunal Federal para definir o que era faturamento e, data vênia, decidir errado. 52 anos. Claro que isso é uma fonte de litígio. Então, eu tenho que fazer assim. Como é que eu tenho que resolver o litígio? O litígio se encerra com a regra. Se eu tenho uma regra que é obscura, é claro que vai ter litígio. Então, eu aponto dedutibilidade do ágio, planejamento tributário abusivo, responsabilidade solidária do sócio, dissolução irregular de empresas, substituição tributária, indenização para fins de imposto de renda. Quer dizer, ele virou um instrumento de evasão fiscal, que não entendo como de elisão fiscal, de evasão fiscal no sentido estrito. Eu tenho que, como é que tem que fazer isso? Eu tenho que ter uma norma que diga indenização para fins do pode ser para qualquer outra coisa. Para fins de imposto de renda, é isso. Mas não existe essa definição. Era quando nós fomos extinguir a correção monetária, e eu, dando a redação a essa mudança, fala, fica extinta a correção para fins fiscais. E Marco Aurélio Greco, muito oportunamente, disse, verá, acrescente societários, porque senão é aí que escapa. E eu me rendi na hora, de que tem toda a razão. É claríssimo que é isso. E por isso mesmo é que eu vou citar o meu amigo professor Humberto Ávila, titular de Direito Tributário da USP, que no Fórum Jurídico de Lisboa, agora no mês de abril, disse, o que é que está acontecendo no STF? O julgador não gosta da regra? Azar da regra. Sabe-se lá com que critério? E veja em seguida o que ele acrescenta. Se não reabilitarmos as regras para limitar a participação do intérprete e para controlar o poder, vamos eliminar o caráter normativo do direito. Tenho que gastar tempo com essas questões. E são questões, todas elas, trabalhosas. Eu passo a falar sobre a outra fonte do litígio, que é o processo. Primeiro, o que eu chamo do lançamento sem culpa. O lançamento sem culpa, consistindo na existência de sucumbência administrativa, a vulnerabilidade que tem a autoridade lançadora à representação por prevaricação, isso é um fato. Ele está assustado com aquilo o tempo inteiro, mas ele pode lançar. A imputação ao contribuinte de custos de impugnação e recurso, virtual dano patrimonial e reputacional ao contribuinte,
Afora o insólito Instituto do Perdimento, que é um lançamento em instância única, lançamentos multas, às vezes fundado em presunções de dano ao erário. Isso eu chamei do lançamento sem culpa. Bom, mas tem uma contrapartida disso. Mas se o lançamento não tem culpa, também o lançamento, quando julgado, não tem a possibilidade de ser revisto no judiciário. Isso é defeituoso. E se a independência de instâncias, a autoridade lançadora e a autoridade julgadora, ainda que no plano administrativo, e se a autoridade lançadora entender distinto da autoridade julgadora no julgamento administrativo, o que faz? Hoje, nada. Nada tem para fazer. Há uma tendenciosidade, em tese, no julgamento administrativo. Isso aqui não é um julgamento individual. Primeiro, pelo voto de qualidade. O voto de qualidade significa dizer que, no regime paritário, nós conseguimos dar uma contribuição singular à teoria dos números, que é paridade com número ímpar. Porque, dada a paridade, tem alguém que vota duas vezes. Bom, e a pior, tendenciosa, né? Por isso que não existia, e tem acontecido com frequência, sempre aparece. Eu acho que, me permitam dizer aqui, em tom mais também bem-humorado, uma das maiores hipocrisias do direito tributário é a expressão sujeito passivo. Ele não tem absolutamente nada de passivo. Ele é buliçoso, inquieto, revoltado. Sabe? Ele não tem nada disso de sujeito passivo. Sabe? Então, se a dose aumenta de um lado, ele vai pelo outro. É o recurso a demandas judiciais fundada no artigo 112 do Código Tributário Nacional, que em determinadas situações envolve indúbio pró-contribuinte. A certeza, o custo e incerteza do processo tributário judicial. Se alguém perde no administrativo e recorre ao judiciário, ele vai ter que apresentar garantias. Essa garantia, se o lançamento é alto, a garantia é alta. Mas tem uma novidade. Não tem mais dinheiro no sistema financeiro para dar garantia. Está no limite de 90%. E agora, como é que faz? Além disso, com um elevado custo de constituição de depósitos. E, por último, no judiciário, há uma precária especialização no sistema tributário. Bom, aí eu passo a um outro ponto, que é o arcaísmo da estrutura de julgamento do processo administrativo fiscal. Essa estrutura é uma herança fascista. Isso foi herdada do governo de Mussolini, que eram os julgamentos com órgãos paritários, que no Brasil foram introduzidos na década de 30, ou um consolidado, e os dois outros introduzidos. Trabalhista, eleitoral e administrativo fiscal. Trabalhista já assumiu. Restam esses outros dois. Bom, na reforma de 65, é uma discussão muito interessante que eu fui estudar. Por que não colocaram o processo na reforma de 65? Código Tributário Nacional. No projeto original, projeto elaborado por Rubens Gomes de Souza, incluía o processo. Mas houve, eu não tenho uma confirmação precisa sobre isso, mas houve uma reação muito grande dos processualistas, que não queriam admitir o processo numa norma de direito material. E só algumas normas, 184 a 190, tratam de direito processual. As demais, no Código Tributário Nacional, todas tratando de direito material. E me disse, o Campos, ele não sabia também esclarecer com precisão, que decidiu-se evitar esse tipo de confronto. Bom, o que significa dizer o seguinte: nós temos o Código Civil e o Código Processo Civil. Temos o Código Penal e o Código Processo Penal. Código Tributário, não tem Código de Processo Tributário. Aí nós temos uma situação que remonta à República Velha. Nós temos tantas regras processuais quanto são os entes federativos. A maioria não tem regra nenhuma. O município pequeno porte não tem regra não para isso. A regra da União não é a regra do Estado de Pernambuco, que não é a regra do município de São Paulo. E cada uma, pelo que eu compulso e vejo, é assustadoramente diferente. Não é um pouco diferente, não. Muito diferente. E o contribuinte é um só. É outra vez a partição do contribuinte, seja no cadastro, seja agora diante dessas regras.
A segunda questão da ilegitimidade da representação paritária. Eu falo da independência de distância do jogador e o lançador, mas ambos pertencem à mesma unidade. Do outro lado, é o seguinte, é a legitimidade da representação dos contribuintes também. A impropriedade de vinculação dos órgãos de julgamento à administração zelote, que, particularmente com perversas consequências não intencionais da Operação Zelotes, pôs toda essa estrutura em julgamento. Eu chamo a atenção que, em Pernambuco, sempre com as suas singularidades, o órgão de julgamento é formado por servidores concursados para a função. E é assim desde 1977, e fui eu que, em 79, como secretário de Fazenda, consolidei a estrutura. Os números do contencioso. Disputas tributárias no Brasil, inclusive em dívida ativa. 3 trilhões e 300 bilhões, dados do final do ano passado, representando um valor correspondente a mais de 50% do PIB. Isso está errado. Isso não dependeu, tanto fazia ter imposto de renda, como não ter imposto de renda, tanto fazia ter ICMS, como não ter ICMS. Teria porque o sistema conduz a isso. As disputas judiciais das 30 maiores empresas de capital aberto correspondem a 32% do respectivo valor de mercado. Os últimos dados da Justiça em Números mostram que o processo de execução fiscal, 30,4 milhões, correspondente, portanto, a 38,2% dos quase 80 milhões de processos que estão na Justiça são de execução fiscal. Eu fiz um exercício meramente especulativo. Armei uma hipótese heróica. Não entra mais nenhum processo de execução fiscal. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos admitir que a execução fiscal funcione no mesmo ritmo que funcionou nos últimos anos. Eu preciso de 11 anos para extinguir o estoque. Portanto, isto é um problema? Bom, prazos médios para resolução de litígios. No processo administrativo fiscal, 8 anos. Execução fiscal, 8 anos. Controvérsias tributárias constitucionais, que depois eu vou falar, elas representam de 15 a 20 anos. A execução fiscal em si. Já falei aqui sobre o número de processos. Recorrentemente, há recurso a sanções políticas, que eu discordo, visando conferir a eficácia da execução fiscal, sem discutir se o processo de execução ele está errado. Ele não precisa de mais força, ele precisa de mais inteligência. O redirecionamento da execução fiscal como evidência de um claudicante processo de preparo e desprestígio da observância do devido processo legal. A falta de... Esse é um ponto central. A falta de integração entre o processo administrativo tributário e o processo tributário judicial como explicação para a indispensabilidade da execução fiscal judicial. O atual modelo tributário, processo tributário, no meu entender, esgotou-se. Bom, o que fazer? Eu ainda, com a minha visão de executivo, vi que está atrás de uma proposta, né? Bom, eu dividi aqui em duas partes. Primeiro, previsão constitucional para a edição de leis complementares relativas às seguintes matérias. Delegação de competência do processo administrativo fiscal dos municípios de pequeno porte para os estados, no artigo 30 da Constituição. Isso é para tentar resolver o problema do falso federalismo que nós temos, ajustar o federalismo assimétrico que nós temos. Segundo, instituição que deveria estar todo o tempo de normas gerais aplicáveis ao processo administrativo fiscal e execução fiscal, pela introdução de regra específica no artigo 146, inciso 3 da Constituição. Órgão de julgamento administrativo, estruturado em instância única, vinculado ao Ministério da Justiça, integrado por servidores concursados para a função, com competência para julgar lançamento, fazer gradação de penalidades e solucionar consultas. Mas aí vem a parte mais importante, que é a parte 2, que é a integração entre os processos. E eu vou ler. A parte vencida na instância administrativa poderá requerer a revisão da decisão nela proferida diretamente aos tribunais federais regionais
ou aos tribunais de justiça, conforme o caso, assegurada a suspensão de exigibilidade de crédito. O que é que eu estou fazendo com isso? Vou mostrar as consequências disso. Primeiramente, agora o fisco pode recorrer, quando a decisão for contra a administração fiscal. Segundo ponto, o lançamento vai ser definitivamente aperfeiçoado no judiciário. Portanto, encerrando a lide, o que traz como consequência a eliminação da necessidade da execução fiscal judicial. A execução fiscal deve ser administrativa. Porque como é que a primeira instância, vai reexaminar aquilo que o seu tribunal já decidiu? É claro que só em situações muito específicas, situações quando envolva erro ou abusividade. Que pulou uma instância. Ou seja, pode também ele ingressar pela justiça? Sim. Pode ir pela via administrativa, pode vir pela via judicial. Mas ambas convergem no mesmo tribunal. Há uma convergência de ambos em direção ao mesmo tribunal. Eu queria dizer uma coisa interessante. Esta ideia aqui, eu tenho que dizer, não é minha. Essa ideia estava lá nos relatórios de Gilberto, estava no relatório, não exatamente nesses termos, de Rubens Gomes de Souza, na década de 50, posteriormente, no projeto de contencioso administrativo de Gilberto Ulloa Canto, de 1962, que foi depois, como não foi introduzido na Constituição nem no CTN, houve uma má ideia de introdução, uma boa ideia no momento errado. Quando houve a discussão da reforma do Poder Judiciário, Carreiro deve se lembrar disso, em 1977, e o Congresso reagiu à proposta de reforma do Poder Judiciário, como se sabe, num ato ditatorial, o presidente da República colocou o Congresso em recesso. 15 dias. Nesse recesso, promulgou a emenda constitucional número 7, em abril de 1977. Eu falei abril. Falei de 14 de abril, ele estava me chamando a atenção. Acho que era 13, viu? 13, parece que era 13 de abril. Mas eu falei o abril aqui para chegar, porque ficou conhecido como pacote de abril. Então, tiveram uma boa ideia, num momento inoportuno, de introduzir isso no dito pacote de abril. E isso ficou estigmatizado como matéria do pacote de abril. E como ficou estigmatizado, como dependia de lei para ganhar concretude, que era uma norma de eficácia limitada, significa dizer que o Congresso disse que não faria isso nunca. E não fez. E não deu curso, portanto, a isso, porque estava pendente de lei. Posteriormente, eu não sei, aqui uma mera assim, especulação, isso, ainda contaminado pela ideia do pacote de abril, isso não foi incorporado na Constituição de 88. É uma mera especulação, porque é impossível saber o que estava na cabeça das pessoas. Mas é uma interpretação razoável. Bom, afora a adoção no âmbito tributário dos institutos da mediação, conciliação e arbitragem. Bom, se eu digo isso, a execução fiscal tem que ser administrativa, a cargo do órgão administrativo fazendário com competência para efetivar a transação, parcelar a dívida, protestar título, penhorar bem, implementar a ação em pagamento, securitizar título e compensar compulsoriamente créditos tributários inscritos com débitos da Fazenda Pública, também líquidos e certos. Ou seja, um órgão de administração da dívida, para liquidar esse assunto. Agora, como eu disse, a execução pela via administrativa, como eu defendo, claro que nesse conjunto de ideias, não elide a possibilidade de recurso à justiça na hipótese de erro ou abusividade. Agora eu vou tratar de um tema que é um tema um pouco curioso, que é a questão que eu suscito da incompatibilidade entre o controle difuso de constitucionalidade com o sistema tributário constitucional brasileiro. O controle difuso é a herança da República. A República, quando introduzida, foi instituído o controle difuso, à semelhança de vários outros institutos dos Estados Unidos. Era a ideia do controle constitucional pela via democrática. E parece muito interessante. E está muito bem. Hoje nós temos, e poucos países do mundo têm, a concomitância entre o controle difuso e concentrado de constitucionalidade. Bom, só que há uma diferença. Nós temos uma extensão, como eu chamo, amazônica, da matéria tributária na Constituição, que reproduz, no final de contas,
a índole extremamente analítica da Constituição. Eu fiz uns pequenos exercícios. Número de palavras. Capítulo tributário da Constituição de 67. Tinha 2.414 palavras. Hoje o Word me ajuda a fazer essa conta que eu fazia. Eu não contei, não. Isso aqui foi o Word que contou para mim. Capítulo tributário da Constituição Federal de 88, sem o ADCT, 5.071 palavras. Toda a Constituição americana, 3.322 palavras. Já dá para ver que as situações são um pouco diferentes. Número de dispositivo. O ICM da Constituição de 67 tinha um artigo, um inciso e 3 parágrafos. 5 dispositivos. ICMS na Constituição de 88. Sem a DCT, que o outro não existia. Não existia a DCT em 67. Um artigo, 4 parágrafos, 17 incisos, 24 alíneas, 46 dispositivos. Isso é uma fábrica de problemas. Aqui não tem quem resolva com uma coisa desse tipo. 13. Depois, há um enorme lapso no controle difuso constitucional entre a decisão de primeira instância e a decisão no Supremo em sede de recurso extraordinário. Isso vai de 15 a 20 anos. Quando, às vezes, exagera um pouco a discussão sobre, por exemplo, a questão da titularidade das saídas de empresas de mesma titularidade não do ICMS, até hoje não está resolvido. Então, isso pode trazer a seguinte situação. O Rachid deve se lembrar de coisas com quem nós confrontávamos, que é uma coisa muito desconfortável. Porque ela é a coisa pior do mundo, é a coisa completamente irracional. Né? Um contribuinte vai, porque pode, impugnar uma matéria tributária alegando inconstitucionalidade. E, supondo que tem sucesso, um outro contribuinte, concorrente, vai e faz a mesma impugnação. Não tem sucesso. E como não tem sucesso, eu vou ter agora, até que a lide seja deslindada no Supremo, 2 concorrentes com tratamento de tributário diferenciado. Imagine que a margem seja pequena. É fatal. Enquanto isso, a gente continua atuando. Por lei. Isso é obrigatório, autuar. Aí você veja, estabeleço um conflito entre o controle difuso e o princípio da isonomia, 152, e o princípio da prevenção dos desvios tributários concorrenciais, que está no 146A. Eu tenho agora um conflito de normas constitucionais. Bom, alguém disse, bom, mas isso, vamos fazer o seguinte, vamos acabar com o controle difuso de constitucionalidade em matéria tributária. Certamente a pessoa vai terminar enforcada no primeiro poste que aparecer, porque haverá uma conspiração de todos os processualistas para enforcarem. Quer dizer, sem chance, esqueça. Vamos para outra hipótese. Vamos fazer como na ação de improbidade, conferir efeito erga omnes da decisão de constitucionalidade em matéria tributária. Aí, eu vou pegar um município que não tem nada para não entrar no caso particular. O juiz substituto do município de Solidão, em Pernambuco, decide que o imposto de renda é inconstitucional. Aí eu contamino o Brasil. Então, não parece ser uma boa ideia. Então, isto é um problema sério e um problema que não é de fácil solução. E você tem insegurança constante de qualquer modelo tributário que venha a ser concebido. Que qualquer que seja o modelo, eu posso questionar a constitucionalidade dele. E veja o tempo que eu levo para resolver isso. Vamos alterar competências. Muito cuidado. Eu digo com certeza absoluta, e se acontecer, eu posso ser cobrado por isso, vai ser alegada a inconstitucionalidade por violar o Pacto Federativo, que é cláusula preta insuscetível até de emenda constitucional. E, portanto, isso é fatal. Bom, eu cheguei a pensar na solução, conversei com alguns constitucionalistas ilustres, ninguém tem certeza, eu próprio não tenho, mas acho que é uma pista, que é pensar na ideia, talvez até com uma lei processual, de criar um incidente de constitucionalidade em decisões de primeira instância envolvendo a matéria constitucional, de tal sorte que, de ofício, ou voluntariamente pela outra parte, o assunto seja remetido ao Supremo Tribunal Federal. Alguém diz, mas no primeiro momento vai subir muito, mas aí eu estabilizo. É claro, tem um movimento forte, tem uma tempestade, mas é uma tempestade once and for all. Ela não fica se repetindo a cada instante. E aí, uma forma, talvez, certeza quanto a isso, não tenho. Mas nós temos uma singularidade
do nosso sistema tributário constitucional e do nosso sistema de controle constitucional que a resolução requer criatividade. Não é com solução, não tem solução feita, não. Não se busque solução em outro país do mundo que não vai encontrar. E isto é um problema. Eu cheguei uma vez a conversar com um importante jurista, um importantíssimo jurista no Supremo Tribunal Federal sobre isso, que isso me incomodava muito. Ele me disse, não, essa hipótese não pode existir. Não, não devia existir, mas ela existe. Eu vejo, e vou dar um exemplo concreto, não é um exemplo abstrato, não. Contribuição social sobre o lucro líquido. Várias decisões que transitaram em julgado no início dos anos 90, isso hoje está superado, dizendo que a contribuição era inconstitucional. Transitaram em julgado. O Supremo Tribunal Federal, posteriormente, em decisões incidentais, diz é constitucional. Como é que eu faço? Quem teve a decisão que transitou em julgado, paga o tributo ou não paga? Se paga, viola a segurança jurídica. Se não paga, viola a isonomia. Bom, nós conseguimos encontrar uma solução e, finalmente, esse assunto está superado. Mas qualquer um outro pode voltar, a qualquer momento. Eu fiz algumas, apenas cito, tem caráter estritamente provocativo, existem algumas proposições inacabadas para tratar essa matéria. Resolução desses grandes litígios em determinações conceituais. Eu cito que não existe isso, mas eu imagino que alguns projetos de resolução, de transação, possam dar resolução de litígio, combinado com reforma no projeto de CTN. Precisa de uma revisão. Ele é muito bom, mas precisa resolver alguns conceitos que estão desatualizados, ficaram, na prática, superados. Burocratismo. A lei complementar, o projeto de lei complementar do Senado, número 406, de 2016, trata de várias matérias que eu lidei aqui. Este projeto foi encaminhado pela Comissão de Juristas para a Desburocratização, presidida pelo ministro Mauro Campbell, e tendo como relator o ministro Dias Toffoli, cuja subcomissão tributária eu coordenei e contando com a participação, do professor desembargador Leandro Pausen, do professor Eduardo Maneira, professor Helene Torres, da professora Meriel Queiroz e outros. Processo tributário. Processo tributário. Há uma PEC no Senado Federal, a PEC 112 de 2015, que é oriunda da CPI do CARF, na qual eu dei uma contribuição muito grande. A PEC 57, que saiu também da Comissão de Juristas para a Desburocratização, de 2016, e uma elaboração de uma nova lei de execução fiscal, que está condicionada às PECs, não, ela fica sem sentido, e a elaboração de uma PEC, não sei se é uma PEC, ou se é uma mera mudança de lei processual, instituindo o incidente de constitucionalidade no âmbito do controle difuso de constitucionalidade quando envolver matéria tributária. Bom, é isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado.